Então abra sua Bíblia aí, segunda carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo, pastor da igreja de Éfeso, pastor Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 16, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 16, temos aí mais de 30 irmãos também conectados com a gente, irmã Lúcia, né? Irmã Marli também está com a gente, Maria Rocha, João Stutz, Edson Crispim, a Deise, Silvanete, parabéns Silvanete, fazendo aniversário hoje. Deus abençoe a sua vida, querida, Deus abençoe na sua mamãe Maria, né? Irmã Silvanete, feliz aniversário. Então, queridos irmãos, vamos lá, segunda carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 3, versículos 14 a 16, diz assim, vamos ler juntos, irmãos. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação, fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado por toda boa obra. Então, queridos irmãos, podem assentar, você aqui, você em casa também. Irmãos, hoje nós estamos iniciando aí um estudo, queridos irmãos, que é uma preciosidade, ok? Nós estamos falando nada mais, nada menos do que a Confissão de Fé de Westminster. É isso mesmo, a partir de hoje nós vamos adentrar nessa jornada dessa preciosidade. Como eu disse aqui, entraremos na teologia sistemática aí, pós-reforma protestante, onde nós vamos aprender doutrinas importantes para a vida do cristão. Eu sempre costumo dizer que o cristão, ele tem que ter doutrina, ele tem que saber as escrituras, ele precisa entender como Deus se revelou através da sua palavra, porque quando os momentos da vida acontecem, se você não tem doutrina, se você não entende a palavra de Deus, você acaba se desviando. Então muitas vezes a gente quer ouvir uma palavra do pastor de motivação, você quer sair daqui, né, chorando, você quer emocionalismo às vezes. Não estou dizendo que isso é ruim, tudo tem o seu tempo, mas quinta-feira é o momento de estudarmos Bíblia, doutrina. É isso que nós vamos fazer a partir de agora, e com certeza vão existir dúvidas, vão existir perguntas, e você pode fazer perguntas, porque esse aqui vai ser um mini seminário. É isso mesmo, irmãos, nós estamos aí adentrando nessa jornada de estudo, onde nós vamos estudar a Confissão de Fé de Westminster. Se você ainda não tem, né, então eu aí proponho você comprar, né, a Confissão de Fé de Westminster. Você que gosta de ler, de rabiscar como eu, né, faça isso, mas você encontra esse material gratuitamente em vários sites aí, onde você pode baixar em seu celular, no seu computador, em PDF, inclusive no site da Igreja Presbiteriana do Brasil está disponível. Pode ficar tranquilo que você não vai estar aí fazendo coisa errada, está disponível lá para você. Então, a Confissão de Fé de Westminster, e nós vamos aqui, tem outro livro também, que é da cultura cristã, estudo bíblico doutrinário, o Tesouro Teológico da Confissão de Fé de Westminster. Então, a partir de agora, nós vamos estudar os 33 capítulos, claro que um capítulo a cada quinta-feira, irmãos, e se você que deseja baixar, vai lá, estude para a gente poder aprender. Então, vamos lá primeiramente um pouquinho entender por que
isso foi escrito, né? Vamos entender o que Diogo está falando, porque talvez eu estou falando com alguém aqui que não é da igreja presbiteriana, não conhece as nossas confissões de fé, inclusive a classe de novos membros. Irmã Fernanda, vai ter aí, né, um módulo específico para estudar a confissão de fé de Westminster. Então, o que é Westminster, Diogo? Westminster é a Basílica. Olha aí a foto aí, queridos irmãos, que igreja bonita, né? Quem sabe, né? Aí, ó, uma igreja modelo para nós aí, ó. Olha que igreja linda, mas ela é um pouco parecida com a Catedral Presbiteriana, né? Catedral Presbiteriana, que foi a primeira igreja presbiteriana do Brasil, que fica ali no centro do Rio de Janeiro, mas essa aí é a Basílica de Westminster, que fica lá em Londres, lá na Inglaterra. Eu já tive o prazer de estar lá, né? Graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade de ver essa igreja linda que fica lá em Londres. Inclusive, o último príncipe aí casou nessa igreja. Então, é um lugar muito famoso. E, queridos irmãos, essa confissão de fé, ela foi escrita justamente nesse lugar, ok? Vamos lá, então, entender um pouquinho a confissão de fé de Westminster. Parlamento na Inglaterra nos anos finais e conturbados do rei Carlos I na Inglaterra. Nesse tempo existia a igreja anglicana. Lembrando que naquela época, né, lá na Europa não existiam essas tantas denominações que existem hoje. Então a igreja anglicana era a igreja oficial do parlamento, só que existiam os puritanos, né, que buscavam há mais de 75 anos a pureza pela igreja, querendo uma doutrina sólida. Por que puritanos? Porque eles buscavam a pureza em sua vida, em todas as áreas da vida deles. Então, queridos irmãos, a Escócia, que existia o presbiterianismo, onde os calvinistas estavam aí engajados na formação de igrejas, então acontece aí uma reunião. Então, o rei Carlos I, ele convoca uma reunião justamente para unificar a doutrina. Interessante, queridos irmãos, que isso acontece em 1643. Então preste atenção naquilo que nós vamos estudar, que isso foi escrito em 1646, para ser exato, julho de 1643 até fevereiro de 1649. Então veja aí, o que nós vamos estudar aqui foram algo que não durou um dia, um mês, um ano, mas foram alguns anos, onde 151 teólogos, queridos irmãos, participaram, ok? Perdão, são 121 teólogos, ok? Eu coloquei 151 errado, perdão. São 121 teólogos que foram aí concentrados na abadia de Westminster, em Londres. Então, queridos irmãos, temos aqui 33 capítulos, onde esses teólogos, os mais importantes da época, então veja que eles se reúnem para tratar o assunto do momento. Era doutrinar a igreja, era ensinar a igreja. Então veja que a confissão de fé não é uma nova doutrina, não é algo além da Bíblia, não. Esses teólogos estão com a Bíblia e eles querem sistematizar a palavra de Deus, ou seja, facilitar o entendimento do Senhor. Por exemplo, nós temos aqui 33 capítulos, nós vamos falar sobre a criação, providência, queda, justificação, adoção. Então qual o intuito? É pegar esses temas teológicos e unificar com vários textos da Bíblia. Então é uma doutrina de vivência, uma doutrina onde nós vamos aprender teologicamente para aplicar isso em nossas vidas e entender de forma muito didática. Eu quero ser aqui muito didático, não vai ser um estudo pesado com termos difíceis, porque nem termos difíceis eu sei falar, né? Então vai ser algo bem didático e você pode aprender com a gente aqui fazendo perguntas. Então vamos lá.
A nossa confissão, a confissão de fé da igreja presbiteriana, ela tem essa confissão de fé de Westminster, ok? Porque, irmãos, a igreja presbiteriana é uma igreja confessional. O que é uma igreja confessional? Nós temos uma confissão de fé. Ok? Então, se você for em qualquer igreja do Brasil, espalhado em nossa nação, você vai ver que todas as igrejas, ela vai ter a confissão de fé. Nós somos uma igreja que temos um documento que foi escrito há muitos anos atrás, somos uma igreja histórica, então não é o pastor que chegou, vamos pregar isso porque eu gosto, não. Nós somos confessionais. Quando eu fiz o seminário presbiteriano, eu fiz com os pastores confessionais da nossa denominação, e quando nós somos formados, nós fazemos um juramento, porque nós não pregamos uma nova teologia, aquilo que queremos ou achamos, não, nós temos uma confissão de fé, nós temos um documento que foi escrito por dezenas de teólogos, onde isso vale para todos nós, por isso que é importante. Já dizia alguns teólogos, que a Bíblia é a mãe de toda heresia. Eu posso pegar textos fora de contexto, criar uma denominação, criar uma teologia, criar uma doutrina. Então, uma confissão de fé, queridos, pensa assim, numa pilastra, assim, onde a Bíblia está no meio, e ela vai não se desviando da doutrina. A doutrina nos ensina não colocar na palavra do Senhor, heresias, aquilo que o homem acha, aquilo que o povo acha, aquilo que está na moda. Então, somos uma igreja confessional, e a igreja presbiteriana do Brasil adota a confissão de fé de Westminster, o catecismo maior e menor. Qual é a diferença? O catecismo maior são perguntas, então existe diferença. O catecismo são proposições, ou seja, ela vai nos dar o ensino, e o catecismo menor e o maior são perguntas. Por exemplo, a primeira pergunta do breve catecismo, ou catecismo menor, qual é a pergunta? Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem, aí tem resposta, vai lá depois, na Bíblia de Genebra, a minha biblinha aqui, tá velhinha, mas ela tem a nossa confissão de fé no final. Então nós temos ali a confissão de fé, o catecismo maior, que tem 196 perguntas com respostas, ok? E existe o breve catecismo. Interessante que o breve catecismo, ele é um resumo do catecismo maior, que foi feito para as crianças, e às vezes hoje não tem adulto, ninguém nem sabe responder as perguntas do breve catecismo. Então veja que nessa reunião, onde esses teólogos se reuniram, eles criaram a confissão de fé, o catecismo maior com perguntas e respostas, e depois o resumo, com breves respostas para as crianças. Então, isso é adotado pela igreja presbiteriana do Brasil. Quando você faz parte da igreja presbiteriana, você tem que entender que você faz parte de uma igreja histórica. Você tem que entender que você faz parte de uma igreja que tem uma confissão de fé. Não é aquilo que nós achamos, é aquilo que já está concretizado, porque a confissão de fé, eu volto a dizer, não é um implemento da Bíblia, é o entendimento das Sagradas Escrituras, ok? Não é uma nova teologia. Então, é um facilitador para a gente entender termos da nossa palavra do Senhor, nossa não, da palavra do Senhor. Então, vamos lá. Começa com as Escrituras e termina com escatologia, doutrina dos últimos dias. Nos Estados Unidos, 1798, adotada com mudança sobre o relacionamento do governo com a igreja. Então, essa é a versão adotada pela igreja presbiteriana do Brasil. Irmãos, se vocês têm dúvidas, vocês aqui também, vocês podem perguntar. O importante é você não ter dúvida, ok? O presbítero Roberto está dizendo o seguinte, no site da própria IPB é possível baixar esses documentos. Então, você que quer conhecer, se aprofundar da doutrina calvinista, da doutrina reformada,
Faça isso, baixa isso gratuitamente, em vez de você ficar vendo no Facebook, vai ler, né, o catecismo breve, o breve catecismo, o catecismo maior, certamente você vai entender muitas coisas, queridos irmãos, muitas coisas. Então, vamos lá, olha o que Alderi, esse é um escritor, historiador da Igreja Presbiteriana do Brasil. Vamos ler o que ele diz. Há 75 anos, os puritanos vinham insistindo que a Igreja da Inglaterra tivesse uma forma de governo, doutrinas e cultos mais puros. Assim sendo, o parlamento convocou a Assembleia de Teólogos de Westminster, que ficou composta de 121 dos ministros mais capazes da Inglaterra. Pense, irmãos queridos, mais capazes da Inglaterra, além de 20 membros da Câmara dos Comuns e 10 membros da Câmara de Londres. Todos os ministros, exceto 2, eram da Igreja da Inglaterra anglicana. Praticamente todos eles eram puritanos, calvinistas. Infelizmente, não havia unanimidade entre eles quanto à forma de governo, né? Porque a maioria era composta de presbiterianos. Só para rapidinho aqui, quais são os 3 tipos de governo que existe? Existe o governo episcopal, existe o governo congregacional e existe o governo conciliar, que é o governo presbiteriano. Episcopal é onde existe um líder religioso que ele é o dono da igreja, ele é aquele que toma decisões pela igreja. Então esse é o sistema episcopal. Existe o sistema congregacional, onde toda a igreja toma decisões juntos. E existe o governo presbiteriano ou conciliar, que são constituídos de um concílio, ok? Esse concílio na nossa igreja são os presbíteros, que são eleitos pela igreja para tomar decisões, que também são considerados pastores em nossa denominação. Mas vamos lá, só para o pessoal aí entender que o que Alderi está falando, que nem todos eram presbiterianos, né, no seu sistema de governo. Muitos eram partidários de forma congregacional e alguns defendiam o episcopalismo, ok? Deu para entender? Tranquilo, irmãos? Se tiver dúvida, pergunte, ok? E os debates mais longos e acalorados foram travados nessa área. A Assembleia de Westminster iniciou seus trabalhos na Abadia de Westminster, em Londres, no dia 1º de julho de 1643 e continuou em atividade durante 5 anos e meio. Nesse período houve 163 reuniões do plenário e centenas de reuniões de comissões e subcomissões. Então, veja o que você vai aprender nas próximas semanas, né? Então, queridos irmãos, é uma preciosidade. Diga, Fábio. Por que os puritanos queriam um culto mais puro, sabe? Porque a gente tem que pensar o seguinte: a igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, ela foi formada pelo Henrique, o rei Henrique, que ele lá era católico também. A igreja da Inglaterra era católica, não era assim. Vai lá. O Fábio está falando aqui, pessoal de casa aí, gente. Ficou silêncio aqui porque o Fábio quer falar aqui. O Fábio também é professor da nossa escola dominical, ele quer acrescentar aqui algo importante. Então, nós estamos preparando o microfone para o nosso irmão falar. Então, irmãos, boa noite. Queria só acrescentar que talvez os irmãos de casa e também os irmãos aqui talvez não estejam se situando, é a questão de que a igreja anglicana, era importante falar isso, para entender por que os puritanos queriam e buscaram uma discussão com os teólogos sobre um culto mais puro, de ter uma igreja diferenciada, porque a igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, ela saiu da igreja católica, porque o rei Henrique queria se separar da sua esposa, o Papa não deixou, não queria fazer a separação dele, então ele rompeu com a igreja católica e formou, então, na Inglaterra, a igreja anglicana.
mas deixou a maioria dos rudimentos da Igreja Católica, imagens e tudo mais, ficou na Igreja Anglicana. E os puritanos não aceitavam certas coisas, como imagem, essas coisas todas. Eu estou dando aqui só por cima. Ótimo, irmão. Então, eles queriam promover isso, então, de que a discussão era em torno disso, em torno de culto, em torno de como seria, porque eles estavam discutindo sobre a questão de episcopal. Porque eles alguns queriam ficar como se fosse a Igreja Católica, onde tinha um Papa como o líder de todos, E alguns já diziam, não, precisa haver os presbíteros. Então, tudo isso partia dessa discussão para que a gente possa, então, entender por que partiu essa reunião e essa doutrina, essa reunião de Westminster. Por conta disso, por causa da Igreja Anglicana, que separou da católica, mas acabou trazendo muitos rudimentos católicos para dentro dela também. Amém. Fábio, obrigado aí por acrescentar, exatamente, irmãos. Então, como a gente conversou aqui, existe aí o cisma, Então, existe aí esses teólogos que a maioria, como a gente leu aqui, eram puritanos, queriam uma doutrina pura, uma doutrina bíblica, e com essa mistura de alguns dogmas da Igreja Católica, então eles realizam essa reunião para trazer doutrina, e a maioria deles eram calvinistas, presbiterianos, ok? Então vamos lá. A mais notável assembleia protestante de todos os tempos, tanto pela disposição dos elementos que constituíram, como pela obra que realizou, e ainda pelas corporações eclesiásticas que receberam dela os padrões de fé e suas influências. Então, queridos irmãos, agora nós vamos adentrar no primeiro capítulo da nossa confissão de fé. São 33 capítulos. Se você abrir aí, se você tiver aí a sua confissão de fé, eu vou aqui citar, todas elas aqui. Então, a primeira parte, aí o primeiro capítulo da nossa confissão de fé é sobre as Escrituras Sagradas, ok? Ponto 1 diz assim: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam de tal bondade e sabedoria o poder de Deus que os homens ficam inexcusáveis, todavia, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessária à salvação. Por isso foi o Senhor servido em diversos tempos e de diferentes modos revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade, e depois para melhor preservação e propaganda da verdade. Por mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isso torna a Escritura Sagrada indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade e o seu povo. Então, o primeiro assunto que aqueles teólogos vão tratar é sobre a Escritura Sagrada. Então, queridos irmãos, nós aqui, por isso que temos certas dificuldades dessa questão de visão cristã, esses chamados dons espirituais, porque nós cremos, a igreja presbiteriana, os reformados, creem que a revelação ela foi dada pela Escritura Sagrada. Não existem novas revelações. Claro que Deus fala, Deus continua falando, Deus continua agindo de acordo com a sua poderosa vontade, mas não existem novas revelações. O cano foi fechado, a palavra do Senhor foi fechada. Então, nós somos confessionais e cremos que tudo que o Senhor quis falar com o teu povo foi através da palavra de Deus, ok? Vocês entenderam aí o primeiro ponto? Então, queridos irmãos, já entendemos que as Escrituras é inspirada por Deus. Nós lemos aqui, eu vou colocar aqui para vocês alguns textos bíblicos. Não vai ter como a gente ler os textos bíblicos, mas se você quiser anotar, se você quiser depois pegar esse slide comigo aí, eu mando para você, tá bom? Se você quiser tirar foto. Então, revelação de Deus
ela é inspirada por Deus, não foi escrita por homens comuns, mas homens inspirados pelo Espírito Santo. Nós temos lá, 2 Timóteo capítulo 3, nós acabamos de ler, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção, para a educação. Qual é o objetivo? A fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. É superior à revelação natural, por isso cuidado com essas revelações. Eis que vos digo, Deus manda te dizer, cuidado com isso, irmãos queridos. Nós temos a revelação, que é a palavra do Senhor. Hoje muitos desejam procurar aí o pastor que fala em línguas, o pastor que tem revelação, que diz o seguinte para você: nós temos a palavra do Senhor. Você não vai ver na igreja presbiteriana do Brasil revelações assim, línguas. Então a gente tem um certo cuidado, porque nós entendemos que a revelação foi dada pela Escritura, e o pastor, ele está limitado, né, à pregação da palavra de Deus apenas. Por isso que eu tenho um maior cuidado aqui de usar esse púlpito para trazer até assuntos pessoais, porque a gente acaba, né, pregando ou dando testemunhos. Claro que às vezes é importante, é bom a gente citar alguns acontecimentos, mas a gente está limitado à pregação da palavra. Essa é a revelação de Deus para todos nós. Cabe a nós estudarmos, é o que nós estamos fazendo aqui. Cabe a nós a interpretarmos de acordo com Ele, com aquilo que Ele já revelou para nós, ok? Possibilitar o conhecimento de Deus e a sua vontade. Temos na palavra de Deus a revelação, né? Temos aqui tudo aquilo que Ele desejou se revelar a nós. Existem coisas que a gente não vai entender mesmo. Por quê? Porque não está escrito na palavra de Deus, e tudo que não está escrito na palavra de Deus, nós precisamos nos calar, né? Existem perguntas que a gente não vai saber responder, porque a Bíblia, ela não respondeu tal assunto. Então, cuidado, deixe para perguntar essas coisas quando você estiver no céu, né? Mas por isso que nós estamos limitados. Aquilo que Deus se revelou a nós, nós estudamos, nós praticamos, mas existem revelações que a gente não vai ter através da palavra de Deus, respostas que a gente não vai ter. Então apresenta o caminho da salvação. Então a Bíblia nos apresenta, né, o que é o reino de Deus, o que é santificação, justificação, glorificação. Então veja que a Bíblia, ela nos dá o caminho da salvação. Por isso que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia, ela deve ser estudada, a Bíblia deve ser aplicada em nossas vidas. Por isso que não há mais nada precioso nesse mundo que a palavra do Senhor. Olha lá, vamos lá ler o ponto 2 então aí da nossa confissão de fé. Estamos no capítulo 1, ok? Eu botei capítulo 2 ali, não é capítulo 2, irmãos, é capítulo 1, ok? Mas item 2, eu acho que eu coloquei capítulo 2 em tudo, mas perdoe o pastor, na próxima não vai estar capítulo 2, é capítulo 1, item 2, diz assim: sobre o nome da Escritura Sagrada, sobre o nome de Escritura Sagrada ou Palavra de Deus, inclui-se agora todos os livros do Antigo e Novo Testamento, todos dados por inspiração de Deus, para serem regra de fé e prática. Então nós sabemos, queridos irmãos, que no Antigo Testamento existem quantos livros? Está ali para vocês, 39 livros, originalmente escritos em hebraico, ok? Então, perguntinha para você: quantos livros nós temos no Antigo Testamento? Nós temos 39 livros, e eles são divididos, irmãos. Eles são divididos aí, olha só, temos o livro da lei, o Pentateuco, né? Vem de 5, que foram escritos pelo Moisés, né, pelo nosso irmão Moisés. Então temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, temos Deuteronômio. Nós temos aí os livros históricos, irmãos. Aí nós vemos aí Josué, Juízes, Ruth, 1ª, 2ª Samuel, 1ª, 2ª Reis, 1ª, 2ª Crônicas, Esdras, Neemias, Esté. Aí nós temos aí os livros poéticos. Quais são os livros poéticos? Jó,
é considerado um livro poético, Salmo, né, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos. Nós temos aí os livros proféticos. Quais são os livros proféticos aí? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, que são os 5 profetas maiores. Agora nós vamos ver aí os 12 profetas menores, que aí nós temos Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Nós já estudamos aqui os 12 profetas menores, fizemos aqui um estudo bíblico, que toda quinta-feira nós estudamos um profeta desse aí, falamos o contexto, falamos da sua missão. Então, se você procurar aí em nosso canal no YouTube, nós temos aí o estudo de cada profeta menor e cada discípulo também, que nós já estudamos. Então vamos lá agora para o Novo Testamento. Quantos livros nós temos no Novo Testamento, irmãos queridos? Quantos? Sem olhar? Paulo, boa Paulo. Então temos aí, queridos irmãos, 27 livros. Foram escritos originalmente em quê? Grego, classificação literária. Então o grego, queridos irmãos, era como se fosse o inglês naquela época, né? Era uma língua universal. Então, quais são aí, como são divididos o Novo Testamento? Nós temos aí os evangelhos. Quais são os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos aí o livro histórico, né? Então, o livro de Atos, né, é um relato, são histórias. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado, que quando alguns teólogos usam aí Atos dos Apóstolos como se fosse um livro doutrinário. Não, cuidado, porque os milagres que aconteceram no primeiro século, na igreja primitiva, foi necessário porque ali estava acontecendo a expansão da igreja. Então, às vezes a gente olha algumas coisas que acontecem em Atos e diz o seguinte: não, temos que ensinar isso. Então a gente tem que ler a palavra de Deus, temos que ter uma ótica da palavra do Senhor, de acordo com o seu tempo, né? O Antigo Testamento, a antiga lei, né? Onde os profetas estão apontando para Jesus. Agora chega no Novo Testamento, Jesus veio, Jesus estabelece o reino. Aí nós temos os evangelhos, que contam a história de Jesus, de várias vertentes, né? Onde um evangelista escreve para os romanos, outro escreve para os filósofos, outro escreve para os judeus. Então veja que a gente precisa ter esse olhar bíblico. Então, o Atos dos Apóstolos é considerado um livro histórico, onde está narrando ali os atos dos apóstolos. Alguns vão dizer que poderia se chamar Atos do Espírito Santo, né? Onde o Espírito Santo está conduzindo a igreja, está trazendo revestimento de poder para a igreja. Então nós vamos ver esses relatos. Aí temos as cartas, irmãos. Quantas cartas Paulo escreveu? Vocês sabem, Paulo? Não? Sabe, Fábio, quantas cartas Paulo escreveu? 13, boa Fabiana, boa Fábio, são 13 cartas que Paulo escreveu, né? O Paulo foi o maior plantador de igreja. Mas as cartas são, olha, vamos lá, vamos para as cartas: Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª carta ao Timóteo, Tito, Filemão, né? Aí nós temos aí, queridos irmãos, Hebreus. Quem escreveu Hebreus? Alguém sabe? Hebreus? Fábio? Nós não temos essa informação, irmãos. Existem aí, né, alguns comentaristas que acham que é Paulo, né, mas nós não temos essa afirmação bíblica, né? Então, Hebreus é um livro que é considerado um livro sagrado, mas nós não temos o autor da carta aos Hebreus. Então, Hebreus, não temos aí um autor. A gente sabe das 13 cartas de Paulo porque ele assina, né? Muitas vezes ele chega, ó, eu, Paulo, servo do Senhor, escrevendo a igreja tal. Então, é uma carta, mas nós não temos aí a informação do autor.
temos Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª, 3ª João, ok? Temos Judas. Então são epístolas, que quer dizer a mesma coisa de carta, ok? Carta, epístola. E temos o livro profético. Qual é o livro profético? Apocalipse, que quer dizer o quê? Apocalipse. Revelação, né? A revelação. Como nós ouvimos escatologia. Nossa, que nome feio, que nome estranho. Escatologia é o relato dos últimos tempos, né? Então, o evangelista João, né? João, o discípulo amado, está lá preso na ilha de Patmos. Então ele tem uma revelação do Senhor e começa João a escrever aquilo que Jesus começa a falar ao discípulo João. Perguntas, queridos irmãos, está complicado, está corrido, está difícil? Vocês podem falar, viu? Vamos lá, quem está conectado com a gente aí? 32 pessoas. Gente, se tiver corrido, se vocês não estiverem entendendo, vocês podem parar aqui, que o intuito não é correr, é a gente aprender. Se a gente precisar trazer essa aula novamente na semana que vem, não tem problema, o importante é a gente crescer. Eu errei ali em algumas coisas no slide ali, né, que eu fiz agora à tarde, recebi uma notícia que me abalou um pouquinho, eu acabei escrevendo capítulo, ali não é capítulo, quero aqui mais uma vez enfatizar, né, que o capítulo é o capítulo 1, ok? Nós estamos aí estudando os itens, ok? Então vamos lá, item 3 da nossa confissão de fé de Westminster, vamos lá? Vou ler aqui então, vamos lá. Os livros geralmente chamados apócrifos, já ouviram falar sobre esse termo? Apócrifos, já ouviram, Renata? Não? Apócrifos, não sendo de inspiração divina. Então, livros apócrifos, eles não são considerados livros divinos, livros inspirados pelo Espírito Santo. Então, a Igreja Católica, né, tem esses livros em sua Bíblia, mas nós, protestantes, não temos. Não fazem parte do cânon da Escritura, não são, portanto, de autoridade na Igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados, senão como escritos humanos. Eu estou aqui para trazer um estudo, vou trazer, se Deus quiser, um estudo falando um pouquinho sobre os livros apócrifos. Não estou dizendo para você não ler, você pode ler como um livro histórico, né, mas não inspirado, como você lê outros livros na sua vida, e você pode ler, eu motivo você a ler sim, né, para conhecimento, mas os livros apócrifos ou não inspirados, temos ali Tobias, Judite, 1ª, 2ª, Macabeus, livro da sabedoria, Eclesiástico e Baruque, são os livros aí apócrifos, ok, queridos? Então, alguns argumentos definitivos anti-apócrifos. Jamais aceito pela comunidade judaica. A gente lembra que as escrituras sagradas, ao ser escrita, para ser aceita, né, ela passou por vários momentos, testificando, né, as profecias nelas escritas. Então a gente vê ali, jamais aceitos pelas comunidades judaicas, o povo de Deus a quem foram primeiramente endereçados. Jamais aceitos por Jesus ou pelos autores do Novo Testamento. Não reivindicam ser proféticos, nada acrescentam ao nosso conhecimento das verdades messiânicas, não fazem profecias, existem erros históricos, faltas de lastros históricos, heresias graves, épocas e idioma de escrita. Então, leia, mas você, quando lê algum apócrifo, você tem que ter maturidade, tem que conhecer a Bíblia, né? Você tem que entender que está lendo ali um livro apócrifo. Podem existir algumas verdades, trazer algum evento cultural, né? Mas você precisa ter essa lente, né? Você precisa ter esse filtro, onde você pode ler, mas com cuidado, ok, irmãos? Vamos lá. Vamos lá, Salvador está escrevendo aqui, Salvador está de olho, hein? Isso aí, falou, boa pastor, Atos é um livro descritivo e não um livro doutrinário. Ótimo, Priscila também está aqui, Ednete Rubim. Então vamos lá, queridos irmãos,
Item 4 da nossa confissão de fé, falando sobre escrituras sagradas. A autoridade da escritura sagrada, a razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus. A mesma verdade, que é o seu autor, tem portanto de ser recebida porque é a palavra de Deus. Quando você lê isso aqui em amarelo, são os escritos feitos pelos próprios teólogos lá na Abadia de Westminster. Veja que preciosidade, né? E se você, querido irmão, adquirir o material, você vai ver as referências bíblicas. Existem aqui as referências bíblicas, a gente não tem como colocar tudo aqui, mas no documento oficial nós temos aqui as referências bíblicas. Então veja, queridos irmãos, que... Opa, passou aqui, voltando... passei muito aqui, ó. Isso, aqui? Isso. As escrituras sagradas, queridos irmãos, é aquela que comanda a igreja, ok? A igreja não está acima das escrituras. A igreja, ela está submissa às escrituras. Não é a igreja que diz, né, como nós devemos viver. Não é a igreja ou o pastor, por mais piedoso que seja, não é aquele que vai trazer novas revelações, não. Nós estamos submissos à palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus, ela está no centro da igreja, ok? Ela é o nosso baluarte, ela é o edifício, ela é aquela que sustenta a igreja. Por isso que você deve procurar uma igreja bíblica, uma igreja relevante. Gente, 8h30 já. Chegamos até o ponto 4, vamos ter que acelerar aqui, ok? Então vamos lá. Vive em todos os tempos, perfeita e digna de aceitação. Vamos lá, ponto 4, gente, ponto 5. Pulei uma aí? Essa é 6, né? Vamos lá. 1, 2, estou aqui no livro aqui. 3, 4, 5. Então, ponto 5 aqui, ó, pelo testemunho da igreja podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço pela escritura sagrada e suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia de sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia, olha isso, que coisa linda, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar glória a Deus, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, e as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interior do Espírito Santo, que pela palavra e com palavra testifica em nosso coração. A Bíblia é o único livro que você não lê sozinho, gente. Você lê na companhia do Espírito Santo. As letras são divinas, são inspiradas, são sagradas, as letras pulam em nossas mentes e os nossos corações. Não é um livro escrito por um homem, né? Um livro que você vai ler por alguma experiência de alguém, não, aqui é a palavra de Deus. Por isso que eles dizem aqui que ela é movida pelo Espírito Santo quando nós lemos as sagradas palavras. Que coisa linda, né? Vamos lá, ponto 6. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele, para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado nas Escrituras, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescenta, olha que interessante, ó, a Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja, comuns às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza, pela prudência cristã, segundo as regras da palavra, e sempre deve ser
observada. Então veja que a palavra é eficaz em seu propósito. Vai lá em Isaías 55, vai lá em Hebreus capítulo 4, né? A Bíblia é esclarecida e aplicada pelo Espírito Santo. Quando nós lemos, o Espírito Santo testifica, a vontade do Senhor. É quando a gente está passando por algum problema, e a gente lembra de um versículo bíblico, a gente lê a palavra do Senhor. Quando a gente pega lá o Salmo 46, você está passando por um momento difícil, e as Escrituras dizem lá no Salmo 46, Deus é o meu refúgio, Deus é minha fortaleza, Deus é o meu socorro, bem presente nas tribulações. Aí quando chega lá no versículo 10, ele diz assim, aquietai-vos, pois sabeis que existe um Deus, né? Quando a gente pega o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, mesmo que eu ande pelos vales das sombras da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então quando você pega as Escrituras, você vai ver que o Espírito Santo vai falando. Por isso que você precisa conhecer a Bíblia. Às vezes muitos conhecem louvores, mas não conhecem a Bíblia. Existem jovens que cantam aí, Gabriela Rocha, Lagoinha, vai lá outros cantores aí, Gabriela Pompeu, né? Você vai ver aí muitos famosos, porque hoje está na moda ser crente, ser evangélico, frequentar, mas muitos deles conhecem as músicas gospels e não conhecem as Escrituras. E muitas músicas são escritas sem teologia. Por isso que Lutero vai dizer que as músicas, elas devem ser sermões cantados. Olha que profundo isso, né? As músicas devem adorar a Deus, não o homem. Deus é o centro. Por isso que as músicas devem ser bíblicas. A gente tem muito cuidado aqui com as canções que a gente louva a Deus. O Vinícius, que é o nosso ministro de música, ele tem um cuidado, né? Ele é zeloso. Temos base bíblica, né? As músicas são de acordo com o sermão de domingo. Então, veja que a Bíblia aplica a todo momento do cristão, o momento de culto, quando nós aqui temos um momento de adoração, temos um momento de confissão de pecado, nós temos um momento aqui da pregação da palavra, de oração, tudo isso escrito na palavra de Deus, como Deus deseja ser cultuado, como Deus deseja ser adorado. E essa Bíblia é estendida a todos os povos, todos os povos. Não é interessante que na Reforma Protestante, a missão de Lutero foi traduzir a Bíblia para que o povo pudesse ter acesso. O povo só ouvia lá, né, o clero, os líderes religiosos pregando às vezes em latim, né, e o povo não entendia. Só que o povo era sedento do conhecimento. Aí o que Martim Lutero faz? Ele traduz a Bíblia para que o povo volte, para que o povo tenha acesso. Por isso que um dos solas é sola escritura, somente a palavra. O povo vai conhecer Deus pela palavra do Senhor. Gente, o texto bíblico, ele muda e transforma pessoas. A gente vai ver nas histórias da humanidade, pessoas que se converteram. Eu lembro que alguém me contou uma história verídica, um missionário que eu ouvi em algum lugar, não sei se foi uma palestra, que eles faziam o seguinte, eles pegavam bolas, né, e rasgavam páginas da Bíblia, porque não tinham Bíblia, e eles jogavam no mar, para que algumas pessoas daquela ilha pudessem ter acesso à Bíblia Sagrada. Então, eles colocavam numa bola plástica, jogavam no rio, e as ondas levavam parte das Escrituras para essas ilhas que não tinham a Bíblia. Aí o povo começa a ler a palavra de Deus, e começam a se converter ao Senhor. Então veja que a palavra do Senhor vai transformando, vai mudando, vai moldando as pessoas. Dúvidas, queridos? Vamos lá. Fábio quer falar? Então tá bom, Fábio. Ponto 7 aí, ok? Vamos lá, ponto 7. Na Escritura, não são todas as coisas igualmente claras em si, presta atenção aqui, nem do mesmo modo evidentes a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação,
em uma ou outra passagem da Escritura, são tão claramente expostas e aplicadas, que não só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiência compreensão dela. Então a gente vai ver aqui, queridos irmãos, como a gente interpreta as Escrituras. Existem textos que são difíceis de ser interpretados, e a gente sempre aprende no seminário o seguinte: a própria Bíblia, ela interpreta a Bíblia. Existem textos que às vezes a gente vai ter alguma dificuldade, mas o mesmo assunto vai ser revelado em outra parte das Escrituras Sagradas, você vai entender. Isso acontece em vários momentos, né? A gente não tem como aqui citar várias partes que isso acontece, principalmente em escatologia, nós temos a revelação. Por isso que esse ensino que nós vamos ter aqui é importante, porque eles trazem aqui assuntos que muitas vezes oculta, muitas vezes é mais complicada de entender, mas eles sistematizam, né? Algum assunto, por exemplo, justificação, adoção. O que é isso? O que é justificação? O que é regeneração? Então nós temos textos básicos, que vai nos ensinar, que nos vai clarear a mente. Então, vamos lá, vamos continuar, porque já são 8:15 e o Vitor já está falando assim no relógio. Vamos lá, ponto 8, o Antigo Testamento em hebraico, como nós falamos aqui, e no Novo Testamento em grego, sendo inspirados imediatamente por Deus e pelo seu singular cuidado e providência, conservados puros em todos os séculos, são por isso autênticos, e assim em todas as controvérsias religiosas a igreja deve apelar para eles como para um superior tribunal. Mas, não sendo essas línguas conhecidas por todo o povo de Deus, que tem direito e interesse nas Escrituras, e que deve, com temor a Deus, lê-las, estudá-las, esses livros têm de ser traduzidos nas línguas vulgares de todas as nações aonde chegarem, a fim de que a palavra de Deus, permanecendo nelas abundantemente, adorem a Deus de modo aceitável e possuem a esperança pela paciência e conforto das Escrituras. Por isso que é interessante os estudiosos conhecerem as línguas originais, porque nem todas as línguas, nem toda palavra ela tem um significado, né? Se você pegar algumas traduções da Vulgata para o inglês, você vai ver que existem alguns termos que a gente precisa trabalhar, e às vezes esse termo traz confusão, esse termo traz interpretações erradas. Então nós vemos aqui que a própria confissão vai falar: a gente precisa ler, a gente precisa estudar. E é por isso que a igreja precisa ler a palavra do Senhor, deve estudar a palavra do Senhor. Por isso que o pastor ele deve ser bíblico, né? Às vezes trazer aqui, eu sei que você em casa, você não é obrigado a ler os textos originais, né? Mas procure um pastor, né, que gasta horas, irmãos, pregando um texto. Eu sempre costumo dizer, né, gente, a gente chega aqui para pregar 30 minutos, mas para pregar 30 minutos, meu irmão, você precisa ler comentário, as línguas originais, você vai lá para o contexto histórico, cultural, e você traz aplicações, você vai contextualizar. Então procure uma igreja bíblica, onde a Bíblia é pregada. Cuidado com os pastores que pregam rasamente. Procure um pastor. Hoje você tem tantas formas de estudar a Bíblia, né? Hoje você tem o YouTube, hoje você tem aí programas, softwares, você tem aí várias interpretações, né? Várias interpretações bíblicas. Temos aí linguagem de hoje, mas você tem que sempre ter esse cuidado. Vamos lá para o ponto 9. A regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura, aquilo que eu já falei. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto, a Escritura, nesse sentido que não é múltiplo, mas único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. Falamos sobre isso aqui. Então, seu conteúdo é suficiente para os seus propósitos. A sua alteração acarreta condenação, né? Então eu coloquei aqui porque a Bíblia ela nos ensina onde nós precisamos consertar, onde nós precisamos mudar, aquilo que a gente precisa se arrepender.
eu sempre falo sobre a revelação, revelação que está nas Escrituras, né? Deus já nos ensina como Ele quer que a gente vive. Às vezes a gente fala assim, qual é a vontade de Deus para mim sobre essa situação? Qual é a vontade de Deus aqui para casamento? Será que Deus quer que eu me divorcie do meu marido? O que a Bíblia vai dizer? Que você deve lutar, que você deve se engajar, ore a Deus, mas o ele é permitido por causa da dureza do coração do homem. Então nós temos nas Escrituras a vontade de Deus revelada para nós, existe a vontade de Deus para que a gente possa viver de acordo com a vontade dEle. Então a vontade do Senhor está revelada para nós, e aqui também nos ensina a como ser salvos, a como agradar a Deus nas nossas decisões, na nossa vida. Então, queridos irmãos, tudo deve ser rejeitado se não está na Escritura Sagrada. E para terminar, o juiz supremo, pela qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas, e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as escrituras de homens e opiniões particulares, o juiz supremo, e cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. Então veja que a confissão de fé, queridos irmãos, é somente um relato daquilo que está na palavra do Senhor, é testificando, é dando mais propriedade à palavra do Senhor. A sua interpretação requer cuidado, zelo e temor, a sua compreensão requer dependência do Senhor. Então, a gente termina aqui, porque o tempo voa demais, gente, não vai ter como não terminar 8h30 não, porque o assunto é bom, eu queria falar tantas outras coisas, mas fica corrido demais. Então, a gente vai caminhando dessa maneira, eu achei que foi muito rápido hoje, né? Então, a gente vai fazer com mais calma. Eu fiquei olhando para o relógio ali, esse relógio não está me fazendo bem ali, perto da televisão, entendeu? Mas eu sei que foi um pouco corrido, e a gente vai voltar, né, de acordo aí com o tempo, mas aí na semana que vem, a gente entra aí no capítulo 2, eu sei que também o capítulo 1 da nossa confissão, ele tem 10 itens, né, então ele já é grandinho mesmo, então a gente... Na próxima semana, nós vamos falar sobre o capítulo 2. O capítulo 2, ele vai falar sobre a questão dos eternos decretos de Deus. Não, perdão. O ponto 2 vai falar de Deus e da Santíssima Trindade. Então, vamos falar sobre Deus, sobre o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Então, vamos com a gente nessa jornada. Tenho certeza que você vai aprender demais, demais. E se você tiver dúvidas sobre o que nós vamos aprender, coloque aí a sua dúvida, coloque aí, né, aquilo que você deseja. Se você quer um material específico para isso, nós temos material, né? Se você quiser uma aula particular, procure o pastor, né? Então, na semana que vem, nós vamos entrar no capítulo 2, e são apenas 3 itens aqui, né? Então, vai ser mais rápido, né? Então, a gente vai poder degustar mais sobre essa preciosidade, esse tesouro que é a confissão de fé de Westminster.